bom dia Brasil, estamos ao vivo, olha o Momento EBT, Escola da Bíblia para todos, estamos ao vivo para todo o Brasil, 10 horas na Grande São Paulo e apenas 8 minutos, eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo para todo o Brasil, é isso mesmo, é um oferecimento da Escola da Bíblia para todos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Nós temos escola teológica aqui em São Paulo. A nossa escola fica localizada aqui na região sul de São Paulo, na proximidade aqui da região do Jardim Ângela. Jardim Ângela, olha aí, ó. Olha aí o nosso curso de teologia sistemática, olha certificado e credencial de teólogo. Se você quiser fazer o curso de teologia sistemática conosco, se você está em qualquer outro lugar de São Paulo, você chama no WhatsApp 11 9533 83179, isso mesmo, estudo de teologia sistemática via online, é isso mesmo. E aproveitando, eu vou falar o nome de alguns alunos que estudam conosco aqui em São Paulo. Olha aí, até gente do Rio de Janeiro, Jefferson Altino do Nascimento, que estuda online conosco lá no Rio de Janeiro. Nós temos o pastor Leandro Santos, lá do Rio Grande do Norte, que também faz curso teológico via online. Nós temos Genilda Marques, pastora Genilda Marques, da cidade de Ilhéus, Bahia, isso mesmo, olha aí o pessoal da Bahia também estudando conosco. Nós temos pessoas de Moçambique, pastor Jaime Muniz Santana de Martins, que também é o professor de teologia, que tem uma escola ligada à nossa escola lá em Moçambique. Nós temos o pastor Valdir aqui, da cidade do Embu-Guaçu, aqui, perto da nossa escola de teologia, isso mesmo, da região aqui de São Paulo. E nós temos aqui na nossa escola matriz, os nossos alunos chamados de Carla Marques do Santo, Maria Eliane, Santo de Souza, Maria Juscelene, Margarida, Felipe Monteiro, Walter dos Reis, Elizabeth, Erison Santo, Marli Rebouça, Reinaldo Santiago, Marivanda, pastora Mari, Francisco da Chaga, Jailson Lima, Bianca Santos, Genésio Santos da Silva, Ana Paula Monteiro Avanço, cadê você, Ana Paula? Daniela Gomes, Mildene Costa, José Leandro, Tatiane Silva, Maria Joana e Maria Aparecida. São alguns alunos da Escola da Bíblia, que está localizada aqui no Jardim Ângela, na Avenida Comendador Santana, 1855. Faça a sua matrícula, estuda conosco. Pastora Daniela, coloca um louvor aí, eu quero dedicar a você que está conosco. É isso mesmo, pastor Roberto Lima, Daniela Lima, só tem Lima aqui, ó, família Lima. Não é aquele cantor sertanejo não, hein? São pastor e pastora, Daniela Lima e Roberto Lima. Vamos de louvor, eu quero dedicar a você que está aí do outro lado. Que Deus abençoe. Eu não sei andar sozinho com minhas forças, eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti, senão eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para criar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E Pai, no teu colo seguro estou,
me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas no teu braço eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Você vai cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo, e Pai, no teu colo seguro estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar. Escuta. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia, e lá no céu ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar ao ver as obras que fiz. O céu inteiro ele vai me apresentar. Desse lado aqui tu podes prosseguir, do lado de lá você pode andar. Aqui na minha frente tu podes passear, o céu é teu, já pode adorar. Lindo céu, eu quero ir pra lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. Lindo céu, e lá no céu eu vou cantar. Santo é o Deus de Israel. É isso aí, vamos entrar no céu por causa da misericórdia e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Alô, Rebeca Santos, quem é você que está aí do outro lado? Vai aí mandando sua mensagem. Pastor Roberto Lima, Daniela Lima, Rebeca Santos, escreve aí a sua mensagem. Eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Francisco Cícero de Brasília. O nosso pastor Francisco Cícero de Brasília, ele estuda conosco na Escola da Bíblia, é um estudo online, olha que coisa boa. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que a Bíblia fala para que nós possamos viver um avivamento. A palavra de Deus é que traz o avivamento. Olha, o Wellington tá aí. Alô, Wellington Levita. Pastora Daniela, o Wellington se tornou um telespectador, tipo assim, de número 1. Se tornou uma pessoa fiel ao nosso programa. Esse rapaz me ajudou muito no ministério. O Wellington Levita foi o único obreiro que me ajudou de uma forma extraordinária. Um dos únicos
nosso obreiro, foi o Wellington. Wellington, eu louvo a Deus porque você me ajudou muito quando eu mais precisava na direção da igreja do Cidade Pava. Montou o ministério de louvor muito bonito, me ajudava na ministração das palavras, me levava nos lugares, a escola teológica, nós começamos a escola dentro de uma favela, era o Wellington, pastora Daniela, que me levava no carro dele, me levava, me trazia. Então, Wellington, sou muito grato a Deus por sua vida. E ele escreveu aqui, ó, tá escrito Jennifer. Jennifer é a esposa dele, a esposa do Wellington. O Wellington escreve assim, dizendo assim, ó: bom dia, meu pastor. Jennifer e o Wellington ligadinho na programação, qualquer hora eu apareço aí para pregar, hein? Eita glória! A nossa querida Jennifer está aí. Pastora Daniela, manda um alô para Jennifer. Alô, Jennifer, ela está dando a paz do Senhor aqui, a nossa sonoplasta, secretária da nossa Escola da Bíblia para Todos. Jennifer Pereira, passou por alguns problemas muito delicados, cirurgias, operação, no Albert Einstein, um hospital de grande nome. Olha que coisa boa. Olha aí, ela está dizendo que quem escreveu foi a Jennifer, pastor. Jennifer, quanta saudade de você. A Jennifer é radialista. A Jennifer fez programa comigo, programação na Assembleia TV, muito tempo. Pastor, o saudoso pastor José Afonso Borges descobriu a Jennifer e descobriu que a Jennifer tinha muitos talentos, Daniela. Pensa em uma menina que tem talento, é a Jennifer. Jennifer, vem trabalhar conosco aqui na Escola da Bíblia, na nossa rádio também, Jennifer. Na nossa Escola de Teologia, você e seu pastor Wellington Levita. Alô, Wellington Levita. Jennifer, saudade demais. Rebeca fala demais de você, Jennifer. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus guarda você e seu esposo, tá bom? Wellington, meu garoto, Jesus te ama, meu garoto. Olha aí, muita gente assistindo nossa programação, alguns alunos da Escola da Bíblia que estuda conosco aqui na nossa escola, Jefferson Altino do Nascimento, Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, Maria Eliane Batista, Sandro de Souza, Maria Juscelene, alô pastora Maria Juscelene, Margarida Frauzino, Felipe Monteiro, Walter dos Reis Galdino, pastora Elizabeth Bittencourt, Erison Santos, Marli Rebouça, Reinaldo Santiago, Mari de Oliveira, Francisco das Chagas. Alô, Francisco! Francisco tá apaixonado, Francisco tá amando. É aluno nosso aqui e ele falou que vai trazer a sua namoradinha para vir estudar com a gente. Ele tá apaixonado. Ele veio estudar aqui na escola segunda-feira, dormia igual um passarinho. Eu perguntei, por que você está dormindo, Francisco? Aí ele, pastor, eu estou pensando na minha namorada. Ou seja, o camarada está amando demais, ao ponto de dormir na aula de teologia. Alô, Francisco, meu garoto, que Deus te abençoe, que você seja feliz, tá bom? A nossa pastora Jennifer Pereira diz assim, para honra e glória de Deus, dia 11 de setembro, irei fazer minha última quimioterapia. E qualquer hora apareço aí para contar o testemunho. Daniela é forte, Daniela. A última! E nunca mais você vai precisar de fazer quimioterapia. Jennifer Pereira, estou muito feliz pela sua recuperação. Foi a mão de Deus na sua vida. Descobriu um câncer, Daniela. Para muitos é motivo de terror e morte. Mas ela não, ela procurou Jesus Cristo, orou, nós oramos, e Deus colocou ela em um hospital renomado, Albert Einstein, e agora está dizendo que vai fazer a última, para a glória de Deus. Vou colocar até um louvor aqui, vou dedicar a você, Jennifer. Coloca aí, pastora Daniela. Ela está feliz demais, glória a Deus. Jennifer, vem aqui o mais rápido possível falar do testemunho, tá bom? Você foi chamada para pregar a palavra do reino, não adianta correr, tu tem esse chamado. Então, minha querida, o espaço está aberto aqui para qualquer dia e qualquer hora você vir ministrar a palavra de Deus,
e contar do seu testemunho. Vou colocar um louvor. É para você, pastora Jennifer Pereira. Vamos de louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu teu Deus, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. É
pode apagar. Só quem pode apagar é nós mesmos. Porque Deus, Ele coloca planos. Ele nos chama para um propósito. A Bíblia diz, eu sei o plano que eu tenho para vocês. Plano de paz e não de mal. O plano de Deus, o propósito de Deus é esse. E nós temos que abraçar esse propósito. Pastora Jennifer Pereira, a pastora Daniela está aqui impactada com o seu testemunho. E eu tenho certeza que ela não vê a hora de te conhecer pessoalmente, pastora Jennifer Pereira. A Daniela te conhece, ela falou que já te assistiu muito na Assembleia TV junto comigo e o pastor Afonso. Pastora Daniela falou que está com saudade de você, Jennifer. Vem aqui nos nossos estúdios, minha pastora Jennifer. Vem com o seu pastor aqui, o Wellington Levita. Tô com saudade, quero dar um abraço em vocês, em nome de Jesus Cristo. Minha pastora Elizabeth está aí, ó, ligadinha aí, ó, tá muito contente a nossa pastora Elizabeth Bittencourt. Nossa pastora Elizabeth é uma das nossas alunas e ela está muito feliz, está congregando, está feliz, está estudando, está feliz. A pastora Elizabeth é um instrumento de Deus nas nossas vidas. O jeito manso dela, o jeito meigo, o jeito carinhoso. Vale a pena conversar com a pastora Elizabeth, uma mulher que Deus chamou para uma obra muito bonita. Ela vai trabalhar, pastora Daniela, com pessoas de rua. E a Daniela também gosta, pastora Elizabeth. Esse chamado de trabalhar com pessoas de rua não é para qualquer um. E a pastora Elizabeth ama esse trabalho. Fez esse trabalho muito tempo e eu tenho certeza que no momento certo Deus vai colocar de volta esse trabalho na mão da minha pastora Elizabeth. Pessoa que ama. Irmãos, pastorear não é só pastorear dentro da igreja para crente não, pastor. O mundo tem pessoas lá fora que precisam de pastor, viu? Os moradores de ruas precisam ser acolhidos, porque nem os parentes, nem ninguém consegue cuidar dessas pessoas. E aí, pastora Elizabeth, ela cuida com amor, ela leva comida, leva cobertor, ela conversa, ela abraça. Esse ministério de cuidar de pessoas de rua não é para qualquer um. Vocês querem ver um exemplo na Bíblia? O bom samaritano cuidou de uma pessoa que estava jogada na rua e ainda quase morto, espancado por bandido. O sistema religioso que foi o levita e também o sacerdote passou de longe. E olha que o homem não estava morto, estava quase morto, porque a tradição dizia que o sacerdote não poderia tocar em morto, mas o texto diz que o homem não estava morto. Estava quase morto, ou seja, o sacerdote tinha compromisso com as tradições religiosas, mas com o ser humano ele não tinha compromisso. Ele estava preocupado, Daniela, com os rituais do templo e não preocupado com o ser humano que estava caído na rua. Olha o que Jesus chama aquele homem, o samaritano, chama ele de bom samaritano. E o samaritano para os judeus era pessoas pagãs imundas. Ou seja, não gostavam dos samaritanos. Jesus pega esse título de bom, que o próprio Jesus diz que bom é meu Pai, mas Jesus fala assim, o samaritano também vai levar esse nome de bom, porque foi o único que cuidou da pessoa que estavam jogada na rua com ferida, espancado pelos bandidos, e foi ele que cuidou. E a minha pastora Elizabeth Bittencourt, ela cuida de pessoas de rua. Então Jesus te chama de boa samaritana, minha pastora. Título que ele só deu para o Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente ligadinha, a nossa pastora Genilda Marques. A nossa pastora Lia Souza. Alô, pastora Lia Souza. Estou esperando você aqui nos nossos estúdios, minha pastora Lia. A pastora Lia Souza está aí ligadinha conosco. Pastora Jennifer Pereira. Pastora Elizabeth Bittencourt. Pastora Elizabeth Martins, lá do Ibuguaçu. Nós temos duas Elizabeth assistindo o programa. Pastora Elizabeth Martins e pastora Elizabeth Bittencourt. É isso aí, só tem Elizabeth hoje aqui. A nossa pastora Jennifer Pereira.
Pastor Wellington Levita, é isso aí. A pastora Jennifer Pereira diz assim: é forte, Brasil. Ô Jennifer, você está imitando eu, né, Jennifer? Está me imitando. É forte, Brasil. E a minha pastora Jennifer, ela diz assim, ó: ô glória, bons tempos vivemos, muitos testemunhos, hein, pastor? Naquele lugar, lembro? Pessoas até da África do Sul ligando, dizendo que foi transformada pelo poder da palavra através das nossas programações. Muita gente ouvia a mensagem que a Jennifer pregava e dava testemunho que foi curada, foi liberta, foi transformada. Pastora Jennifer, o ministério da palavra é o ministério mais lindo e mais profundo. E o ministério da pastora Elizabeth também cuidar de pessoas que estão jogadas na sarjeta. A pastora Elizabeth é o título do bom samaritano. E você, pastora Jennifer, é a pastora que é uma evangelista, que prega com poder e autoridade. Que Deus te abençoe. Muita saudade daquele tempo. Jennifer, só que Deus agora nos deu um canal de rádio e TV para nós. Esse canal é nosso. Nós pregamos a hora que nós quiser, a hora que Deus permitir. Se quiser pregar todo dia e toda hora, nós pregamos. E não pagamos nada. Deus é bom demais. Pastora Jennifer Pereira, pastora Elizabeth Bittencourt, ela diz: eu creio, para a glória do Senhor Jesus. É isso mesmo, pastora Elizabeth. Jesus vai colocar de volta esse ministério. Olha a pastora Genilda Marques. A pastora Jennifer Pereira está rindo aí, dando risada aí. Pastor Jefferson Maciel, do Cidade Pava. Pastor Jefferson, eu peço para Deus todo dia trazer o senhor aqui para trazer uma mensagem. O povo precisa ouvir a sua mensagem, meu pastor. Pastor do Cidade Pava, Jefferson Pereira, olha aí que coisa boa. Jefferson Maciel. Vamos tocar mais um louvor. Eu quero dedicar a todos vocês que estão ligadinhos aí no nosso programa. Programa EBT, Escola da Bíblia para Todos. Estamos ligadinhos aqui diretamente dos estúdios Aliança do Bem, na Avenida Comendador Santana, 1855. Próximo das Casas Bahia em Marabras, Jardim Ângela. Pastor Jefferson Maciel, cadê você, meu pastor? Vamos tocar um louvor e nós voltamos com a palavra de Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, diga. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se você pode estender as suas mãos o mais alto que você puder, como alguém que se rende ao amor de Deus, diga: ai! Queremos sobre toda a terra.
Agora são 10 horas e 40 minutos na Grande São Paulo. Alô, pastora Vera Salles. Glória a Deus, minha pastora Vera. Hoje nós temos a partir das 14 horas, pastora Daniela. Das 14 às 15, a pastora Vera Salles estará aqui hoje trazendo uma mensagem da parte de Deus. Agora nós vamos falar da parte de Deus, a palavra da profecia. É momento da palavra de Deus. Vamos estar falando da palavra do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo de número 1, capítulo de número 6, versículo de número 2. Vamos falar do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação ou tirar o véu. Ou seja, o Apocalipse foi revelado para João de uma forma completa. Jesus não escondeu nada de João. Jesus falou para João: vou te mostrar as coisas passadas, vou te mostrar as coisas presentes e vou te mostrar as coisas futuras. Ou seja, Jesus revelou para o apóstolo João os 3 tempos em um só tempo. Ou seja, não deixou nada escondido. Por isso que a palavra Apocalipse significa revelação ou tirar o véu. E no capítulo de número 6 fala de um cavaleiro branco. E no capítulo 19 fala de outro cavaleiro branco. O capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11 diz assim: viu o céu aberto e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse diz: e olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. O capítulo 6 de Apocalipse fala de um ser, de uma pessoa que estava montado num cavalo branco. Aqui é um cavaleiro montado num cavalo branco. No capítulo 19 que nós lemos, no versículo 11, fala de outro cavaleiro que estava montado também no cavalo branco. O que eu quero que os irmãos entendam, que esse cavaleiro aqui do Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, que está montado nesse cavalo branco, esse aqui é o anticristo, não é Jesus. Observa que o cavalo branco que está no capítulo 19, versículo 11, ele vem depois. O anticristo significa antes de Cristo ou contra a Cristo. Já vi muitos pastores e pregadores, pastora Daniela, ensinando e pregando, dizendo que esse cavaleiro branco aqui do Apocalipse capítulo 6 é Jesus Cristo, e não é o Jesus. Aqui é o anticristo, o maior inimigo do homem, porque o anticristo é um homem superdotado, dotado de inteligência, e esse anticristo vai governar o mundo por 7 anos. Vai ter um período de 3 anos e meio, e outro período de mais 3 anos e meio, que dá no total de 7 anos. Ou seja, os primeiros 3 anos e meio do reinado do anticristo vai ser um reinado de uma falsa paz. O anticristo, por isso que ele vem antes do cavaleiro branco do Apocalipse do capítulo 19, que é Jesus. Ele aqui no capítulo 6, ele é o anticristo, porque ele é antes de Cristo. Ele vem primeiro, depois é que vem Jesus Cristo. E o reinado do anticristo, que vai ter esse período de 7 anos, vai ser dividido em 2 partes. Por isso que fala das 70 semanas lá de Daniel, que fala dessas 70 semanas que dá um período de 7 anos. Ou seja, um tempo e a metade de um tempo, ou seja, 7 anos dividido em 2 partes, que dá 3 anos e meio. E quando nós lemos aqui dizendo: e eis que olhei um cavalo branco, é João que está vendo esse cavalo branco. O apóstolo João, que foi exilado na ilha chamada Patmos, que a palavra Patmos significa mortal, o lugar onde ficavam as bestas feras, onde colocavam os criminosos para ser morto.
que rompia, que quebrava aliança com o Império Romano, que era criminoso, tudo que não prestava, jogava nessa ilha chamada Patmos ou Mortal. E aí o apóstolo João, já velhinho, que ele foi o pastor da igreja de Éfeso, agora está sendo lançado na ilha de Patmos. E João é levado até a transcendência divina, e lá Jesus Cristo desvende todos os segredos que estavam ocultos. O apóstolo João agora tem a revelação. Jesus revela o passado, o presente e o futuro para esse apóstolo. E agora o apóstolo João está vendo um cavalo branco. E esse cavalo branco diz assim: eis que olhei um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ou seja, o anticristo, ele vem no cavalo branco, todo de branco, porque o branco simboliza a paz, branco é símbolo da paz, só que ele vem no cavalo branco para dizer que vem trazer paz para a humanidade, paz para o mundo, paz para os países. Ou seja, é uma falsa paz, porque o reinado do anticristo, os primeiros 3 anos e meio, vai ser um reinado de uma falsa paz. Ou seja, o anticristo vai enganar as pessoas com suas falsas paz, com sua falsa aparência. Por isso que ele vem no cavalo branco, com um arco, ou seja, como se fosse um guerreiro, um homem de batalha, um homem de paz, trazendo paz para a humanidade, porque a igreja já vai ter sido arrebatada e o anticristo vai estar reinando, trazendo uma falsa paz para enganar as pessoas, para receber a marca da besta, que é o símbolo do homem, o 666. Por isso que ele tem que vir no cavalo branco, transmitindo uma falsa paz para enganar a humanidade. Então você que quando ler esse texto, nunca diz para o seu povo que esse cavaleiro nesse cavalo branco é Jesus, que nunca foi. Aqui é o homem maligno que vai trabalhar para o dragão, que é Satanás. O anticristo vai ter o seu sucessor, que é o falso profeta, vai ter o seu amigo, o seu ajudante para trabalhar junto com o falso profeta, ou seja, a religião e a política trabalhando junto, porque o reino do anticristo é um reino político e o reino do falso profeta é um reino de religião. Por isso que a religião hoje está mergulhado na política, já dando abertura para o reinado do anticristo. A gente que tem que ter visão, meus irmãos. Política e religião não se mistura. Há um império aí muito poderoso que se corrompeu porque ligou igreja e Estado, e hoje você vê a decadência espiritual. O anticristo tem que trabalhar com o sistema religioso, que é o falso profeta. Por isso que o nome chama profeta. Profeta vem do sistema religioso. Então o anticristo, que é o governo político, vai trabalhar juntamente com a religião, porque a religião hoje é a maior potência mundial. Mais de 50%, acho que 70% da população, elas são religiosas. É igreja por todo lado, é igreja de várias denominações, tudo em nome de Deus. Por isso que o anticristo vem trabalhar juntamente de braços dados com o falso profeta. Esse falso profeta vai sair da religião, se unir com o anticristo, para poder dar vazão ao reinado do anticristo. O anticristo vai trabalhar com a religião, porque a religião é uma potência mundial. Então ele tem que trabalhar com o sistema religioso para poder enganar as pessoas. A religião hoje, ela mata em nome de Deus. A religião hoje, elas fazem coisas terríveis em nome de Deus. Tudo isso é sistema religioso. Por que é que o anticristo tem que trabalhar com o falso profeta? Para poder ganhar o povo das religiões, para depois implantar o seu sistema religioso, a única religião, uma só religião, um só governo político. Olha a estratégia do inimigo. Por isso que o texto aqui está dizendo: e eis que olhei um cavalo branco. Nossa, é Jesus? Não. E diz assim: e ele estava sentado, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, ou seja, guerreiro, veio com poder e força.
e foi-lhe dado uma coroa, ou seja, reinado. Coroa é reino. Então o anticristo vem nesse cavalo branco, porque ele vem transmitir uma falsa paz e vem com uma coroa, ou seja, para dizer que ele é o rei, ou seja, se passando por Jesus Cristo. Ou seja, vai trazer uma falsa paz para dizer para a população que ele é o próprio Cristo. Olha como o diabo engana, meus irmãos. A Bíblia diz que a igreja já vai estar sendo arrebatada. Imagine para aqueles que ficaram para a grande tribulação. Os que brincaram com o evangelho, viveram de aparência, brincaram com o evangelho, vai estar aqui agonizando, vivendo o reinado de uma falsa paz. Mas os 3 anos e meio dessa falsa paz vai acabar. Aí onde entra o versículo de número 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saía um outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Ou seja, acabou o período da falsa paz. O anticristo vem no cavalo branco trazendo uma falsa paz. Depois do anticristo vem outros cavalos trazendo o quê? Guerra. Ou seja, acabou aquela falsa paz. Aí entra o período de guerra. Não é guerra apenas em 1 ou 2 países, são guerra entre o planeta inteiro, todos se degladiando, brigando, matando. E aí quando sai o cavalo vermelho trazendo guerra, entra o cavalo preto trazendo morte. Daniela, depois que acaba uma guerra, o que é que acontece com os países? Vem fome, né? E a fome gera o quê? A morte, porque as guerras é para destruir as maiores potências, as maiores empresas, e até mesmo os palácios dos governos. Olha, irmãos, como o inimigo trabalha. O cavalo branco do Apocalipse capítulo 6 é o cavalo, é o anticristo que vem trazendo uma falsa paz durante os 3 anos e meio. Por isso que tem que estudar a Bíblia, irmãos. O que eu já vi de pregadores pregando esse versículo aqui, dizendo que é Jesus Cristo que vem como guerreiro, com uma paz, trazendo paz. Aqui é o anticristo durante 3 anos e meio. Depois, passados 3 anos e meio, vem o cavalo vermelho trazendo guerra. Depois vem o cavalo preto trazendo morte. E é isso que nós temos que entender. Que hoje nós vemos profecias de todos os lados. Se eu quiser 500 profecias agora, é só eu entrar no sistema aqui, no Google, entrar aqui na internet, que eu vejo profeta todo dia e toda hora profetizando que eu vou receber 500 casas, 50 carros importados, tudo profecias. E diante dessas profecias mentirosas e diabólicas, esse espírito do anticristo que está usando os falsos profetas para profetizar bênção para a população, isso significa, pastora Daniela, que esse falso profeta, usando esses crentes, esse espírito do falso profeta, usando esse povo, ele está abrindo o caminho para o reinado do anticristo. Lembra do profeta João Batista? Ele começou profetizando, falando que o reino de Deus está próximo, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava chegando. João Batista estava batizando, profetizando, abrindo caminho para Jesus entrar, para o ministério de Jesus reinar. Mesmo assim são os falsos profetas de hoje, abrindo caminho para o anticristo reinar. Não se iluda com essas profecias da internet, das redes sociais, é tudo mentira. O anticristo está usando os falsos profetas para poder abrir o caminho para ele reinar. E quando ele reinar, ele vai vir montado no cavalo branco, transmitindo uma falsa paz, para depois, junto com ele, entrar o cavalo amarelo trazendo, o cavalo vermelho trazendo guerra, destruição. E depois vem o cavalo preto trazendo morte. E depois vem o cavalo amarelo trazendo pragas. Olha até onde o anticristo vai chegar. Mas eu tenho algo maravilhoso para falar para você. A igreja de Jesus Cristo não vai estar aqui passando por essa tribulação tão terrível e tão angustiante.
Vai ficar esses falsos profetas, coaches aí que estão profetizando bênção, 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 e nunca mandando as pessoas se converterem e se arrepender. Eles vão ficar para poder ser massacrados pelo anticristo. Mas a igreja lavada e remida, que tem o temor de Deus, que realmente quer viver a palavra, morre para viver a santidade, esses não estará mais aqui. A Bíblia diz em Apocalipse, que diz assim: como perseverastes na minha palavra, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Está falando do quê? Do crente fiel, que vai ser poupado desse reinado do anticristo. Por isso que diz assim: eu te guardarei da hora e não na hora da tribulação. Olha aí, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tem crentes que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Já sofremos aqui e vamos sofrer no reinado do anticristo. Tchau, fica aí que eu estou partindo antes da grande tribulação. Porque a Bíblia me dá respaldo e garantia de que a igreja de Cristo verdadeira não passará pela grande tribulação. Como guardastes a palavra da minha paciência, está aqui em Apocalipse. Eu também te guardarei, ou seja, vou te livrar da hora, não na hora que como se passasse na tribulação, mas da hora. Se está falando da hora, então não vai passar pela grande tribulação. Então a igreja precisa estar alerta, que não vai passar pela grande tribulação. Já pensou? Estamos na era da graça, pagando um preço, sofrendo para poder viver a palavra de Deus. E Deus fala assim: vocês estão sofrendo muito pouco, quero que vocês sofram na mão desse opressor aí chamado anticristo. Que Deus cruel é esse, irmão? Não conheço esse Deus, não. E tem crentes dizendo que vai passar pela grande tribulação. Falta de conhecimento teológico e falta de graça. Por isso que Pedro diz: antes de tudo, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. O que eu vejo de pessoas pregando esse cavaleiro branco aqui, dizendo que é Jesus, chamando, pastor Daniela, Jesus de anticristo, que isso aqui é o anticristo. Agora vocês querem conhecer o verdadeiro Cristo? Vem no capítulo 19, é depois, Jesus vem depois. Por isso que esse aqui é o anticristo, porque é antes de Cristo, ele está no capítulo 6. Só que Jesus está no capítulo 19, versículo 11. Quer ver o texto provando aqui? O texto diz assim, o prefácio diz: vitória de Cristo sobre a besta. O versículo 11 diz: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Olha aí, ó. Olha o que o texto está dizendo: viu o céu aberto, ou seja, está vindo do céu, né, pastora Daniela? E eis um cavalo branco. É forte isso aqui. Agora, esse aqui é Jesus Cristo. Não saia daí, porque esse aqui é muito rico. Eis, eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, ou seja, uma paz verdadeira. Se veio do céu e o cavalo é branco, então é o que? A paz. E uma paz que vem do céu. Por isso que o texto é bem claro. E viu o céu aberto, ou seja, o céu se abriu, e um cavalo branco, ou seja, a paz. E o que estava sentado sobre ele, olha aí, ó, quem estava sentado nesse cavalo branco, o cavalo de paz que veio do céu, chama-se, olha como isso aqui é verdadeiro, chama-se, ou seja, o nome dele é fiel e verdadeiro, e que julga e peleja com justiça. No capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, fala do nosso Cristo, o que venceu a morte, está no trono, com o corpo glorificado, com os cabelos brancos como a lã, simbolizando pureza e santidade, com os olhos como chama de fogo, significando que ele enxerga todas as coisas, passado, presente e futuro, e com seus pés como latão reluzente, ou seja, latão reluzente, força e poder. Esse aqui é o nosso Cristo. Capítulo 19, João vê um outro cavalo, um cavalo branco com um cavaleiro, e o nome dele chama-se Fiel. Ele é fiel. Ele falou:
Eu vou para o meu pai, mas voltarei. Ou seja, olha a fidelidade dele aqui. Olha a promessa dele se cumprindo. Jesus fala e Jesus cumpre. Jesus não é homem nem filho do homem para que minta. O homem mente, o homem promete, mas Jesus não. Lá nos evangelhos ele diz assim: eu vou para o meu pai, vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, levarei vós para mim mesmo. Agora Jesus aqui no Apocalipse capítulo 19, versículo 11, está cumprindo a promessa que ele prometeu lá nos evangelhos. Coisa extraordinária. Então, meus queridos, espere a volta de Cristo. Se prepare para que participe do arrebatamento. Porque no capítulo 6 fala do anticristo que vem montado no cavalo branco, vestido de branco, com arco, flecha, como se fosse um guerreiro, um rei, mas é um falso Cristo, que vai reinar durante 7 anos, vai colocar na testa ou na mão direita a marca da besta, e a pessoa não vai poder comprar e nem vender se negar essa marca, vai ter que pagar com a sua própria vida. É melhor se converter agora na era chamada graça, que a salvação é pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Se nós não estivermos prontos hoje, vamos encarar o anticristo, e ele não vai ter dó nem piedade de ninguém. Ou aceita a marca dele, ou vai sofrer a punição da morte. Precisa estudar, meus queridos. As igrejas estão aí pregando dinheiro, prosperidade, e sua alma muitas vezes afundando para o abismo. Porque a gente precisa entender as promessas de Jesus. Capítulo 6 de Apocalipse fala de uma falsa paz, de um homem montado num cavalo branco trazendo uma falsa paz, para depois vir o cavalo vermelho trazendo guerra, depois vem o cavalo preto trazendo fome, depois vem o cavalo amarelo trazendo pestes, pragas. Então a gente precisa entender as profecias, meditar nelas de dia e de noite. Bem-aventurado aqueles que lê, diz Apocalipse capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê. Se você não gasta tempo para ler a Bíblia, meus queridos, você pode ser enganado por esse reinado do anticristo. Porque o anticristo está reinando hoje através dos falsos profetas, abrindo caminho para o anticristo reinar. João Batista abriu caminho para Jesus reinar. Agora os falsos profetas estão abrindo caminho para o anticristo reinar. Por isso que o inimigo quer imitar tudo que é de Jesus. Por quê? Para enganar. Precisa de alguém, um falso profeta, profetizando, abrindo o coração das pessoas para querer bens materiais, riquezas, para depois o anticristo reinar, trazendo suas crueldades, morte. Vamos tomar cuidado em nome de Jesus. Medita na palavra, não fica por aí guiado por esses gurus que só quer o seu dinheiro, quer apenas te manipular para poder arrancar todo o seu dinheiro. E depois, meus queridos, enquanto vocês ficam pobres gastando o seu dinheiro com esses gurus, com essas falsas profecias, eles estão andando de carros importados, comendo pitu em restaurantes importados, e você está aí lutando para pagar suas contas e comer carne que você às vezes nem tem dinheiro para comprar carne, come ovo. Então, irmãos, vamos abrir a nossa mente, vamos estudar a palavra. Capítulo 6 de Apocalipse, cavaleiro branco, não é Jesus coisa nenhuma, é o anticristo. Porque depois vem os cavalos amarelo, preto, vermelho, trazendo morte, destruição, guerra, praga. Agora, o capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, João, ele enxerga um ser glorioso. Ele vem no capítulo 19, e não no capítulo 6. Capítulo 6, anticristo. Capítulo 19, Jesus Cristo. Deu para entender agora? É só você abrir sua Bíblia aí, tirar suas conclusões. E vi um céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava assentado sobre ele, chama-se
fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça, e seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que havia no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino branco como púrpura, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir as nações. Olha que coisa extraordinária. Isso aqui é Bíblia, meus queridos. Jesus vem com a igreja para poder ferir aquelas nações que abandonaram a era da graça e entraram para essa era de falsas profecias, que é o reinado do anticristo. O anticristo já está aí usando os falsos profetas, abrindo caminho para ele reinar. Mas fique em paz, medita nas profecias, leia a Bíblia, estuda a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai trazer luz para a sua mente, e você nunca mais será enganado por essas falsas profecias, por esses gurus que só querem o seu dinheiro. Amém? Deus abençoe. Essa foi a palavra de Deus, e eu quero agradecer a nossa pastora Jennifer Pereira. É forte, Brasil. Olha que coisa boa. Ela diz assim: é só marcar que apareço aí. Ô glória, vamos marcar, minha pastora. Muita gente participando ao vivo. Rebeca Santos, minha pastora Lia Souza, pastora Elizabeth Bittencourt, pastora Elizabeth Martins. Olha quanta gente. Jefferson, pastor Jefferson do Cidade Pava. E eu quero agradecer a Deus por sua participação. E eu quero dizer para você que a nossa escola de teologia sistemática fica aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, está aqui o nosso material. Olha que coisa boa, certificado e credencial de teólogo. Você estuda, depois de um ano você é certificado. E aqui tem a grade aqui, ó. Você vai estudar a grade: educação cristã, ramatiologia. Olha aí, ó, ramatiologia é estudo sobre o pecado, missiologia, sobre missões, pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo, antropologia, estudo sobre homem, homilética. Olha aí como é que você consegue entender a palavra. Hermenêutica, a arte de interpretar a palavra. Olha que coisa boa, nós damos curso, pastora Daniela, de hermenêutica. A hermenêutica, mas o que é hermenêutica? A arte de interpretar o texto. Vocês viram que no Apocalipse capítulo 6 aqui, eu usei da hermenêutica. Eu revelei o sentido daquele cavalo branco. Quem é? O anticristo. Isso chama-se hermenêutica, a arte de interpretar o texto. Estuda teologia. Começa a estudar para você saber interpretar. E o capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, também usei da hermenêutica. Esse cavalo branco é Jesus, que é fiel, que julga com justiça. O cavalo branco do Apocalipse 6 é o anticristo. Olha aí, ó. Porque depois entrou os outros cavalos trazendo guerra e destruição. Chama-se hermenêutica, a arte de interpretar. Tem também na grade falando evangelismo, como evangelizar. Tem na grade também teologia. O que é teologia? Está aqui na grade, ó. Você vai estudar também sobre teologia. Está aqui o nome aqui, ó, teologia. Está na grade aqui, ó. O que é teologia? Estudo sobre Deus. Tem pessoas que têm medo desse nome, teologia. Teologia significa estudo sobre Deus. Teo é Deus, logia é estudo. Então a palavra teologia significa estudo sobre Deus. Antropologia, o que é antropologia? Estudo sobre o homem. Antropo significa homem, logia, estudo. Você vai estudar sobre o ser humano, desde quando foi formado do pó da terra até a queda. O que é o homem segundo a Bíblia?
Olha aí, ó, tem também geografia bíblica, né? A geografia. A Daniela tá aqui toda hora me falando. Falta 5, falta 3, falta 2. História, você vai estudar sobre a história também. História da igreja, Novo Testamento, Velho Testamento. E tem aqui também as matérias, aqui, ó. Você vai ter as notas também. Tem 10, tem 9, tem 8. Você vai ter também, vai ter também a nota das suas matérias. Se você estudou bem, você vai tirar 10. Se estudou mal, vai tirar 5, 4, 3, 2, 1, 9, não sei. 9 é bom, 8 é bom, 7 é bom, 5 é mais ou menos, 4 já não dá para poder certificar. Mas eu tenho certeza que você vai mergulhar na palavra de Deus. Chama no WhatsApp 11 9533 83179. Faça sua matrícula e receba aí na sua casa a videoaula e também o material em PDF. Olha que coisa boa! O povo tá tudo aí ainda. E eu quero despedir aqui agradecendo a Deus pela sua participação. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus Cristo. Olha aí, ó. Jennifer Pereira tá ligadinha aí conosco. Fiquem com Deus. E até segunda-feira. Mais tarde tem a pastora Vera, a partir das 14 horas. Vera Salles vai estar aqui trazendo a ministração da palavra de Deus. 14 horas. Não perca, a pastora Vera Salles. Fica com Deus e que Deus te abençoe.